Salve, galerinha, olha eu aqui mais uma vez. Agora hoje nós vamos falar sobre a história da tatuagem e quando começou, certo? E para entender um pouco sobre a história da tatuagem em si, certo? Bom, galera, para nós começar, vamos lá. A primeira vez que falaram sobre tatuagem foi no ano de 1400, certo? Quando teve a época das navegações, né? Que aí juntou os espanhóis, os ingleses, portugueses, a procura de buscar novos horizontes, vamos se dizer assim. Então foi por volta de 1400 que foi falada a primeira tatuagem, né? Então vamos lá. E teve um desses cara que estava navegando, chamado James Cook. Ele chegando na Polinésia, ele viu que lá, entre aspas, as tribos indígenas, eles faziam as tatuagens dele de forma estilo tebori, né? Que é o pauzinho com agulha, só que no caso eles não tinham agulha, usava era espinho de, sei lá, de limão, de coco, e fazia suas tatuagens com as tintas que eles tinham, que era usada carvão e alguns condimentos que são até alimentares, que são a base de algumas tintas. E lá o significado da tatuagem deles eu acho que todo mundo conhece, que é o Maori, né? Que, que eles faziam aquilo para marcar a vida deles, né? Na história deles como o Maori. Que na verdade o Maori, tem muita gente que tatua o Maori, mas na verdade ele nunca vai ter um Maori original, porque o Maori verdadeiro, para você ter um Maori de verdade, você teria que pegar e ser uma das tribos Maori para você ter aquele Maori deles. Então já era tribos indígenas deles lá que eles faziam tatuagem, né? E não só isso, como antigamente arqueólogos já acharam múmia com muito tempo mesmo, sei lá, 3 milhões de anos, sei lá, para trás, que tinham, entre aspas, os arqueólogos falaram riscos sobre a pele. Se você passa uma tatuagem na sua pele, tem um risco na sua pele, é tatuagem. Não importa do que é feito, né? Então vamos lá. Aí, nessa época, galera, 1400 foi a época exata que foi falado a primeira vez sobre tatu. Hoje em dia a gente chama tatuagem, né? Arte sobre a pele, do jeito que a pessoa falar. Quiser explorar isso aí. Né? Igual eu falei da múmia, a múmia já tinha isso, né? Os egípcios já tinham isso. A história da tatuagem com os egípcios. A forma eu não sei, ainda tenho que pesquisar o jeito que eles faziam, que eu particularmente eu não sei. Mas depois vou dar uma pesquisada e falar com vocês. Se vocês quiserem que eu pesquise e fale sobre a tatuagem no Egito, depois só vocês deixar no comentário aí que eu vou pesquisar e vou estudar um pouco e falar para vocês, tá bom? Bom, galerinha, aí depois, o que acontece? Em 1941 e a 45, 1941 a 1945, aconteceu o que? O Holocausto. Isso é parte da história do mundo, né? Quem nunca viu falar dos nazistas? Aí o nazista pegou, começou a pegar os judeus, falou, você gosta de Deus? Então vem cá, vamos fazer uma tatu no você e marcar o C. Aí começou a marcar os judeus, né, numa forma de identificá-los mais fácil, né? Porque até então tinha muita gente que falava, você é judeu? Não, não sou judeu não, sou nazista. Mas aí acabou sendo a marcação. Aí os Estados Unidos,
que em inglês fala, no mundo nada se cria, tudo se copia. Ele pegou, falou, essa é uma ideia boa. Aí tinha aquele probleminha lá com a bandidagem, pegou a bandidagem e começou a marcar elas para ser fácil de identificar. Aí fazia aquelas tatuagens deles lá. Por isso que muita gente fala tatuagem de cadeia. Por causa disso. Porque aí eles pegavam, marcavam os presos. Então, quem tinha tatuagem, basicamente, era preso. E ainda para ajudar, aí você vai lá pro Japão e tal. Adivinha, quem tem tatuagem no Japão era criminoso da Yakuza, certo? Então, se você tinha tatuagem no Japão, você era criminoso, você era um membro da Yakuza. Então, por aí você vê o grau, como é que foi a história da tatuagem no mundo em geral. Aí, galera, depois de tudo isso aí, a galera começou a fazer alguns desenhos, né? E ficar aquele trem mais atrativo, mais bonito. Aí, o que que acontece? De repente, chega no Brasil um tal de Luke Tattoo, o desbravador da tatuagem no Brasil. Aí ele veio de navio, parou no Porto de Santos. O que que acontece? Então ali ele se instalou e começou a fazer suas primeiras tatuagens, né? E ele tatuava quem? Era só marinheiro. E o que tinha muito no porto era bar, prostituta, droga. Então, antigamente, as pessoas, até 1980, tinha muito preconceito com tatuagem, por quê? Porque tinha tatuagem era envolvido sempre com droga, crime e prostituta. Então tinha muito isso no Porto de Santos e ali foi se instalando muitos, como se diz, o começo da tatuagem, muita gente foi para lá para poder abrir seu estúdiozinho e gostou da profissão e viver daquela arte da tatuagem na pele. Então, traduzindo, o descobridor da tatuagem foi o Luke Tattoo. Ele não é brasileiro, né? Aí ele veio e começou tudo isso que nós temos hoje. Hoje tem muitos caras bons na tatuagem, espalhado por todo canto do mundo, não só do país, mas do mundo, que tem muito tatuador do Brasil que vai para altos lugares, né? Tem vários caras aí que tem nome, né, na tatuagem. E começou por aí, pelo Luke Tattoo. Então, nessa época, quem tinha tatuagem estava mais ou menos nessa linha, né? Porque era marinheiro, ou puta, ou traficante, né? Então, era só coisa negativa que tinha, galera. Então, por exemplo, antigamente, você via uma pessoa na rua com uma tatuagem, era normal a pessoa ter medo, porque alguma coisa de bom ele não estava fazendo, né? E é tipo, o racismo também vem de muitos anos atrás com a cor da pele, né? Porque na verdade nosso país, não sei se muita gente estudou, mas aqui o país era dos índios, né? Pele morena da minha cor. E quando eles vieram a primeira navegação, que foi os espanhóis, depois veio a navegação de Portugal. Ou seja, os portugueses pegou tudo que era de ruim de Portugal e trouxe para cá. Ou seja, né, o espanhol chegou aqui e foi dando tiro, acabou sendo morto pelos índios, né? Aí o que acontece? E os portugueses não, o português é inteligente, chegou, foi tipo, fazendo catira, troca, essas coisas. E acabou que eles pegou lá todo cara que não era bom, tipo, é a mesma coisa de você chegar numa cadeia, pegar uma cadeia inteira, cheia de preso, todo tipo de preso, e jogar no lugar e falar, vocês vão começar a vida de vocês aí. É simples assim. O Brasil começou por isso, certo? E é isso aí, galera. A história da tatuagem tem muita coisa, né? E vamos aqui. Deixa eu pensar aqui mais uma coisa para falar para vocês. Galerinha, tem uma coisa também que eu queria falar, tipo,
Tem muita gente que fala assim, cara, eu não vou fazer uma tatuagem, por quê? Porque meu sonho é, sei lá, passar num concurso público e não pode, e não sei o que que tem. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal derrubou, né, essa questão que quem tinha tatuagem não poderia fazer concurso público. Por exemplo, se você quiser, sei lá, fazer um curso aí para qualquer coisa, você pode ter a sua tatuagem sim, desde que você tem que ter um bom senso também. Por quê? Tipo, você não pode fazer tatuagem que incita a violência, certo? Ou, entre aspas, tatuagem de crime, né? E também você tem que ter um bom senso também, né? Porque não tem nada a ver você ter uma tatuagem com emprego, porque tatuagem é uma arte, certo? Então, tipo, você tem que ter um bom senso também. Vamos supor, eu venho cá na minha cara aqui e faço uma caveira, certo? Uma caveirona assim. Tem gente que tem tatuagem no rosto. Eu particularmente não tenho, né? Então, vamos supor, eu tenho uma caveirona aqui no rosto. Aí eu chego numa loja ali em cima, não, tô precisando de um atendente e tal. Chega lá, você tem uma caveira no rosto. Aí, logicamente, o cara, né, vai falar, porra, não vai dar pra me te contratar porque você tem tatuagem, certo? Ah, mas o cara tá com preconceito. Você acha que nem todo mundo vai achar legal você ter uma caveira na testa. Você tem que ter o quê? Alguns trabalhos bons e ter cabeça também, né? Porque tatuagem é difícil de sair, tem como retirar. Não é barato, nem todo mundo tem acesso para a remoção da tatuagem que tem no Brasil. Hoje está bem mais acessível a todos, né? Mas tem que pensar direito no que você vai fazer também. E ter boas artes na pele é uma coisa muito legal e uma coisa bonita de se ver. Porque a tatuagem é arte. Antigamente, quem era mexer com tatuador, e eu tenho pouco tempo de tatuagem, mas antigamente quem mexia com tatuagem era bandido, era julgado como bandido. Hoje, quem é tatuador é artista. É um trem muito doido. Então isso, os mais antigos de toda, não só da minha cidade, mas de toda a cidade já deve ter passado preconceito com isso. Por quê? Porque antigamente eles eram tratados como bandido e hoje são tratados como artista e empreendedor, né? É isso aí, galera, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like aí e é nóis. Vida de tatuador iniciante. Não é fácil, galera. Correr atrás e a arte é da hora. É isso aí. Deixa seu like aí e é nóis, tamo junto.